Meu nome é Elisa, eu trabalho como diretora de artes cênicas do Instituto de Artes e eu ingressei na URGS como servidora em junho de 2017. Eu vejo a ideia de uma escola de desenvolvimento de servidores bastante fascinante, porque nós temos a universidade com a sua função primordial de formar. E para esse objetivo fim, ele se dá através dos eixos do ensino, da pesquisa, da extensão. Mas vem a grande questão: quem auxilia na formação dos trabalhadores da universidade? Quem dá um amparo, um apoio? Quem cria possibilidades para que esses trabalhadores da educação sigam em desenvolvimento? E aí nós temos a EDURGS, através dos seus projetos, das trilhas de aprendizagem, dos programas de capacitação na área da pedagogia para os docentes. Me parece fascinante todas as oportunidades que a EDURGS cria a partir dessa, vamos dizer, função de colaborar no desenvolvimento dos servidores. É fundamental, assim, quando eu viajo, quando eu estou em algum congresso, que eu comento algumas das ações que eu já participei da EDURGS, inclusive o salão, alguns colegas de outras universidades federais me dizem: "Ai, mas que interessante uma escola, porque como assim uma escola de servidores?" Aí quando eu menciono, não, é que são as capacitações envolvendo o plano de carreira. Ai, que interessante, vocês têm isso lá. Então, a EDURGS, para mim, ela se apresenta como uma unidade inovadora dentro da URGS e como uma unidade que estabelece pontes. Então, a EDURGS ela vai estabelecer pontes através do incentivo à qualificação, oportunizando que servidores deem continuidade aos seus estudos. Ela vai estabelecer pontes através do Salão EDURGS, que conecta servidores de diferentes unidades, possibilitando que eles, naquele momento do salão, inclusive, encontrem afinidades entre os seus contextos de trabalho, mesmo sendo de unidades diferentes. Ela estabelece pontes a partir do momento em que coloca pedagogos, docentes de diferentes unidades, de diferentes faculdades, discutindo a sua prática pedagógica. Ela estabelece pontes quando eu vou fazer uma capacitação e ela me explica quais os cursos que eu posso fazer para seguir as capacitações, as horas, conforme o plano de carreira dos técnicos administrativos em educação. Eu acho que a importância é essa, ela é uma ponte e a EDURGS está sempre lá. Se o servidor quiser se informar, a gente recebe os e-mails dos cursos, das capacitações. É uma unidade que está sempre com a gente e desde que eu entrei eu peço capacitações, eu pergunto, às vezes eu incomodo, às vezes eu faço sugestões. Eu me sinto muito a EDURGS, sabe? Me identifico muito, porque ela está estabelecendo pontes para o trabalho, mas ela está aproximando pessoas. É maravilhoso trabalhar em uma universidade que tem um salão que permite que técnicos apresentem seus trabalhos, seja como relato de experiência, como relato de pesquisa. Eu tive a oportunidade de participar do salão nas edições de 2020, 2021 e 2022. E esse exercício de você rever a sua prática, de você se permitir e também se propor a fazer um trabalho sobre o seu exercício laboral é fascinante, porque ele possibilita que você dê um passo para trás, recolha dados da sua atividade e que você reflita sobre, para que você faça uma comunicação. Parece óbvio dizer, é uma comunicação, porque em tudo que é salão, congresso, você faz uma comunicação. Mas não, na verdade,
é fascinante porque você está exercitando esse saber duas vezes. Porque saber fazer e saber demonstrar é saber duas vezes. Então você para e reflete sobre a sua atividade. E nesse sentido foi muito importante para mim participar naquelas 2 primeiras edições que foram durante a pandemia, que foram em vídeos, porque eu tenho um registro de 2 projetos que eu fiz na URGS que me são muito caros, que o primeiro foi a oficina de presença de palco para músicos, e aí eu fiz a apresentação da pesquisa, onde eu pego a minha tese de 400 páginas, que é sobre treinamento de atores, e a partir de uma demanda da unidade, eu adapto essa tese para corpos de músicos em estado de apresentação pública. Nunca na minha vida, eu tendo feito uma graduação, um mestrado e um doutorado em teatro, eu me imaginaria nesse lugar. Então foi a partir de uma demanda institucional, precisamos que seja trabalhado presença de palco para músicos. Aí eu pensei assim, não, isso não é presença de palco, isso é presença cênica. A minha tese é sobre presença cênica também. Então eu começo um amplo estudo que durou 2, 3 anos e esse estudo ele se dá na prática, a partir da aplicação dessas oficinas para os alunos do curso de música. E ter isso num vídeo de 5 minutos, extremamente sucinto, sintético, apresentando esse trabalho, apresentando os seus resultados, é um registro muito importante do meu trabalho, é um registro de como a metodologia desenvolvida no doutorado, ela também se presta a ser adaptada em outras áreas do conhecimento, sem perder as características exigentes da prática cênica, sem perder os princípios e os teóricos que são o respaldo da minha tese, que são o Eugênio Barba, o Jerzy Grotowski, só que em um outro lugar, o corpo de um músico, que é quem se torna o meu objeto de pesquisa naquele momento, e a presença cênica. Na segunda experiência que eu tive, que foi então assim, nós temos uma primeira experiência que é apresentada, que apresenta um resultado que impacta diretamente na demanda de uma unidade. No segundo trabalho que eu apresento em 2021, eu apresento o trabalho da criação do Acordei Aposentada, que é a criação de uma intervenção cênica de teatro institucional para os servidores que vão se aposentar, recém-aposentados e que dedicaram a sua vida à universidade. Então eu pego o objeto da tese, o processo de criação dramatúrgica atorial, eu aplico ele no teatro a partir de uma demanda institucional. Criar uma intervenção cênica que aborde pertencimento, valores humanos e a trajetória desses servidores juntamente com a trajetória da universidade. Então, como é que esse roteiro foi construído? Esse roteiro foi construído a partir de uma linha do tempo, né? Que podemos chamar de linha do tempo dramatúrgica, porque esses servidores que se aposentaram, eles estiveram presentes. Então, eu crio uma servidora que é a funcionária que tem medo de se aposentar. E como é que eu crio esse roteiro? Entrevistando 6 funcionários, 3 já aposentados, 3 que estão para se aposentar, sobre os conflitos, medos, incertezas e inseguranças. Esse roteiro e essa apresentação, ela integra o programa de preparação para a aposentadoria do Departamento de Atenção à Saúde, que tem a colaboração da EDURGS. Então, assim nasce o texto Acordei Aposentada. E nós fizemos a apresentação em agosto de 2019 e foi o meu segundo relato de experiência que foi apresentado no Salão de 2021. Aí tem dois pontos muito positivos e que são muito caros para mim a partir do salão. Eu conheço a Mariana Sirena e a Alice de Bortoli,
porque eu estava apresentando o Acordei Aposentada, a criação e a apresentação de uma intervenção cênica de teatro institucional. E ela e a Liz de Bortoli, a Mariana e a Liz estavam apresentando Da Estante, que é um projeto de extensão. Nós estamos na mesma mesa, online, mediada pelo Francisco Milanês, e naquela espécie de coffee break online, de troca de impressões, naqueles minutos que eu tenho após a apresentação do vídeo, que todos os colegas assistem, eu li um trechinho do Saramago, que a personagem da funcionária, da servidora, lê quando ela decide se aposentar. E a partir da leitura daquele texto, que é do livro, que é um livro do Saramago, que é Viagem a Portugal, as meninas dizem: ah, Elisa, que interessante a tua relação com a literatura. Nós estamos falando do Salão Edurgues de 2021. Que interessante que tem uma técnica diretora de artes cênicas. Que interessante que tu faz teatro. Que interessante, sabe? Foi nesse processo, vamos dizer, de enamoramento. Chegamos a abril de 2022, a Mariana Sirena me liga. Elisa, nós estamos com uma demanda da rádio. Tu gostarias de criar uma performance cênica com poemas de mulheres que caem nas leituras obrigatórias da URGS para nós apresentarmos no Portas Abertas de 2022 através de uma colaboração entre a rádio da universidade e o Instituto de Artes? Aí fazemos as articulações institucionais para que isso aconteça e damos início ao projeto, que só foi possível a partir daquele encontro proposto pelo Salão Edurgues. E aí tem uma outra questão que me é extremamente cara, que tem a ver com o cargo que eu ocupo. Eu ocupo um cargo de diretora de artes cênicas, é diretora de teatro. Esse cargo ele só existe em 4 universidades do Brasil. Na Federal da Paraíba, na Federal de Vitória, no caso do Espírito Santo, na Federal do Paraná e na Federal do Rio Grande do Sul. Então, assim, é um cargo que eu não tenho pares para discutir. E é a partir do Acordei Aposentada que eu encena, interpretando uma funcionária, os espectadores formados por servidores da universidade se emocionam e alguns choram com a cena final. E naquele momento eu, Elisa, com uma trajetória de 23 anos de palco, tenho pertencimento de que eu posso ocupar um lugar na universidade enquanto técnica administrativa com função artística.